Pessoa, tá? Esperar mais um pouquinho. Ver se chega alguém nesta live. Senhor nos abençoe, Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, por mais esta live, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um dos que irão ouvir, Senhor, que irão assistir esta live, participar, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, protegendo, livrando de todo mal, repreendendo todo mal que queira atingir estas pessoas, as suas famílias, dando saúde, Senhor, dando libertação. Tu é quem sabes, Pai, que cada uma precisa. Eu te peço que o Senhor venha me usar e fazer de mim o que o Senhor quiseres, pois eu sou tua serva e estou aqui para te servir. Que me ajude, Senhor, não permita que nada venha atrapalhar, Senhor, esse estudo de hoje, Senhor. E que sirva para a nossa edificação e também salvação. Que o Senhor venha estar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje o título dele é Evangelização. Você foi escolhido por Deus e por Jesus para evangelizar. Então Deus lhe chamou, lhe escolheu, lhe enviou para evangelizar. Aí em Mateus capítulo 28, os versos do 19 ao 20, nos diz assim. Nos diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Deus, ele nos escolheu, nos chamou, nos enviou para evangelizarmos, para ensinarmos esses novos crentes a palavra dele, para que essas pessoas também venham crescer no conhecimento de Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Jonas. Os versos de 1 a 3 nos diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, meus irmãos, Jonas, ele era um profeta e Deus estava enviando ele para a cidade de Nínive, porque aquela cidade era uma cidade muito ruim. Aquele povo era muito corrupto e tinha feito muito mal ao povo de Deus. E Deus iria exercer o juízo sobre aquela cidade. Mas Deus, ele não quer que ninguém se perca, não é? Ele é um Deus misericordioso. Então ele enviou Jonas para pregar para aquela cidade, para que ela se arrependesse e não sofresse o castigo que Deus estava, o juízo que Deus estava preparando para ela. Então Deus, antes de ele
mandar o juízo dele, ele manda os seus profetas avisando as pessoas para se arrependerem, para que Deus perdoe os pecados. Mas aqui Jonas, Deus enviou ele para a cidade de Nínive, mas Jonas não quis ir. Então Jonas, ele não queria que aquele povo daquela cidade fosse salvo, porque ele não gostava daquelas pessoas. Ele queria que elas morressem mesmo, né? Muitas vezes nós estamos assim, com raiva das pessoas, porque nos fazem o mal, né? Então aquela cidade tinha feito muito mal ao povo de Deus, e Jonas queria que eles fossem castigados e não salvos. E muitas vezes nós estamos assim, irmãos, desejando o mal dos outros, desejando que os outros sejam castigados porque são pecadores. Nós também somos pecadores. Nós também precisamos, merecemos o castigo de Deus, mas Deus foi misericordioso para conosco. E Deus é misericordioso com qualquer pessoa que se arrependa dos seus pecados. Então Deus queria salvar aquelas pessoas da cidade de Nínive, mas Jonas sabia que Deus é misericordioso. Ele sabia que Deus é bondoso, que Deus ia perdoar aquele povo se ele se arrependesse. E Jonas não queria isso. Por isso, Deus mandou ele ir e ele imediatamente fugiu. Ele foi para outro lugar. Deus mandou ele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Ele não queria que aquelas pessoas fossem salvas. Então ele comprou uma passagem de navio e foi lá para o porão do navio, sem nenhuma preocupação, né? Não queria que aquelas pessoas fossem salvas. E lá agarrou no sono, né? Estava dormindo tranquilo. Meus irmãos, isso nos mostra que quando nós estamos dormindo, né? Satanás está trabalhando. Enquanto nós nos despreocupamos de pregar o evangelho, Satanás está ceifando muitas almas. E um dia Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas das nossas mãos. Será que realmente nós estamos fazendo o ide de Jesus? Deus, ele mandou Jonas, porque Deus queria salvar aquelas pessoas. Jesus nos mandou, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a pessoa que crê e for batizado, esta pessoa é salva. Então, é nossa responsabilidade de cumprir, de obedecer o ide de Jesus. Não fazer como Jonas, né? Jonas estava aqui deitado, despreocupado e querendo mesmo que Deus exercesse o juízo sobre aquela cidade. Mas Deus, ele ama todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Então, o objetivo de Deus é que todos vá para o céu, tenha a vida eterna. Então, Jonas não queria isso. Então, a Bíblia diz aqui que ele foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Será que nós realmente podemos ficar longe da presença do Senhor? Será que nós temos essa capacidade de nos escondermos da presença do Senhor? Onde nós estivermos, Deus está, porque Deus está em todos os lugares. E Deus viu a intenção de Jonas, né? Jonas era o profeta daquela época. E eu e você somos os profetas de hoje, para alcançarmos essas almas que estão se perdendo, essas pessoas que não têm esperança. Nós sabemos que Jesus está voltando, não há mais tempo a perder.
E temos que avisar para essas pessoas que Jesus está voltando. E não podemos dormir, a igreja já dormiu demais. Aqui diz que Jonas foi para o porão e dormiu. Aqui no verso, vou ler o verso 4 e o verso 5. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus, clamava cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então Jonas não estava nem aí, né? Não estava preocupado. Ele não queria que aquelas vidas fossem salvas, porque ele tinha raiva, porque aquele povo tinha feito muito mal ao povo de Deus, né? Mas Jonas também era pecador. O povo de Israel também era pecador, era desobediente. E muitas vezes, né, idólatras, quantas vezes adoravam ídolos. Então, Jonas tinha se esquecido disso, não é? E muitas vezes nós queremos condenar os outros e esquecemos que nós também somos pecadores. E como Deus, como Jesus teve misericórdia de nós, Ele também tem misericórdia de todos aqueles que ouvem a sua palavra e verdadeiramente se arrependem e vêm para Ele. E Ele nos enviou, porque um dia também nós nos arrependemos e pedimos perdão e nos achegamos a Ele, confessando o nosso pecado, aceitando Jesus como Salvador. E Ele nos perdoou e Ele nos enviou a falarmos, né, esta palavra para outras pessoas, para que estas pessoas também se arrependam e venha antes que Deus haja, né? Que Deus exerça o seu juízo sobre essas vidas. Nós sabemos que Deus está exercendo o juízo dele sobre o mundo. Nós temos visto o que tem acontecido no mundo. E nós sabemos também que Jesus está voltando. E quando ele voltar, então o juízo vai ser completo, porque ainda estamos nesta situação, ainda não tão ruim, porque a igreja de Jesus, os filhos de Deus, ainda estão nessa terra. Mas quando Jesus tirar o seu povo dessa terra, quando o Espírito Santo de Deus, que habita no povo de Deus, for para o céu juntamente com a igreja, então essa terra, Deus vai exercer o juízo sobre estas pessoas, mas Ele não quer que isto aconteça sem que antes eles sejam avisados. E nós somos responsáveis por avisar estas pessoas de que Deus está para exercer esse juízo. E eles precisam se arrependerem. E a única solução para a vida deles é a salvação em Jesus Cristo. Jesus é o único que pode salvar. Jesus é a salvação e Ele quer salvar. Então essa é a nossa responsabilidade. Pois Deus, Ele hoje não envia mais Jonas, porque Jonas não existe mais nos nossos dias. Mas Ele enviou eu e você, que já recebeu Jesus como Salvador, para ir a estas pessoas e pregar a palavra dEle e avisar a estas pessoas que, se elas não se arrependerem, elas irão sofrer o castigo, né? Irão sofrer o juízo de Deus e irão perecer para sempre no castigo eterno, que é o lago de fogo. O verso 6 nos diz assim: chegou-se a ele
o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Veja só quem está chamando Jonas, o chefe daquele navio. Aquele povo, eles eram idólatras. Eles já tinham clamado todos ao seu Deus e nada tinha resolvido. Então eles foram até Jonas e disseram: acorda deste sono. Meus irmãos, Deus, Jesus, está chamando a sua igreja. Aqui foi um incrédulo, né? Um idólatra. Aquele dono, né? O chefe daquele navio, ele chegou chamando Jonas para que ele clamasse ao seu Deus. Porque podia ser que o Deus de Jonas ouvisse a oração dele. Meus irmãos, o mundo está clamando por Jesus. E nós precisamos pregar esta palavra. Nós precisamos levar essa mensagem antes que seja tarde. Porque Jesus está voltando. E o mundo precisa ouvir esta mensagem de salvação. Que eu e você somos responsáveis por pregar, porque Jesus nos enviou. Não é mais tempo da igreja estar dormindo. Jonas tinha que acordar e fazer a sua parte para que aquele navio não afundasse. E o mundo está se afundando no pecado, nas armadilhas de Satanás. O mundo está sendo hipnotizado por Satanás, que é a serpente, porque a serpente, ela hipnotiza, não é? Ela hipnotiza a sua presa para poder devorar, e é assim que Satanás está fazendo com o mundo. Ele está hipnotizando com essas coisas que ele mesmo está oferecendo, e as pessoas estão indo para as mãos de Satanás. E é tempo de nós avisarmos essas pessoas antes que seja tarde. Devemos fazer a nossa parte, não fugir da nossa responsabilidade. Assim como Jonas, fez, nós devemos fazer o contrário. Nós devemos obedecer a palavra de Deus. Aqui nos versos 8 e 10 do capítulo 1, nos diz assim, os versos 8 e 10. Do 8 ao 10, diz assim: então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Então Jonas, ele sabia o poder que Deus tinha. Ele sabia a quem ele servia. E ele revelou aqueles homens. E os homens temeram, a Deus, temeram o poder de Deus. Meus irmãos, nós conhecemos o nosso Deus. E nós sabemos que Ele é poderoso. Que Ele é bondoso. Que Ele é o Criador de todas as coisas e de nós também. E Ele tem um amor tão grande por nós, que deu o seu próprio filho. Ele não negou o seu filho. Ele deu para que nós pudéssemos ter vida. Mas Ele quer que nós, que já recebemos Jesus como Salvador, que nós possamos ir até essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, para avisá-las do perigo que elas estão correndo. Porque Satanás, o nosso inimigo,
ele está ao derredor de cada uma das pessoas, tentando destruir. E aquelas que estão desapercebidas não irão resistir, e ele tragará. Então nós devemos avisar o perigo que essas pessoas estão correndo. Então Jonas, ele não queria que os ninivitas vivessem, ele queria que essas pessoas morressem. Mas nós que já temos Jesus, nós também somos pecadores ainda, né? Somos pessoas que ainda estamos caminhando para a santidade, porque estamos tentando obedecer o nosso Deus a cada dia. Mas muitas vezes ainda caímos no erro, no pecado. Mas quando cairmos, devemos confessar a Deus e pedir perdão. E Ele nos perdoa, devemos saber que somos pecadores. E que os outros também precisam, não é? Desta mesma oportunidade que nós. E Deus é bondoso, é misericordioso. E Ele tem essa misericórdia para com qualquer um. Não é? Muitas vezes uma pessoa um assassino, não é? E muitas vezes nós desejamos que essa pessoa morra, né? Que essa pessoa pereça. Mas isto é errado, porque Jesus morreu por todos. E nós devemos levar essa mensagem, porque aquele que receber, crendo em Jesus, será salvo. Jesus morreu por todos, apesar que nem todos querem, creem e recebem Jesus. Mas a nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus e devemos aproveitar enquanto ainda temos tempo, né? Porque o nosso tempo está se acabando. O tempo de pregar a palavra de Deus está passando. Aqui no verso 4 do capítulo 1 nos diz assim, vou ler mais uma vez. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então Jonas fugiu da presença do Senhor, mas o Senhor mandou aquele vento, não é? Para que as ondas do mar ficassem revolta, não é? Para que as ondas do mar, para que viesse, né, uma tempestade, para que o navio fosse atingido e o dono daquele barco e o chefe daquele barco fosse, né, procurar a pessoa responsável por aquele problema. E eles acharam Jonas. E Jonas confessou, sou eu mesmo que estou causando esse problema, né? Eu sou o causador. Então ele reconheceu. Aqui no verso 17 do capítulo 1 nos diz assim: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, quando aqueles homens, né, foram onde Jonas e mandaram que ele acordasse e clamasse a seu Deus, para que podia ser que o Deus dele, né, pudesse ajudá-los. Então Jonas confessou: o problema sou eu. É porque meu Deus me mandou ir para um lugar, para Nínive, e eu vim para outro, eu estou em desobediência. Então aqueles homens temeram, né? Temeram o Deus de Jonas, porque eles já tinham clamado aos deuses dele, e os deuses deles não resolveram. Agora, o que fazer com Jonas? Eles tentaram, né? Jogaram algumas coisas daquele navio, para ver se Jonas, né, para não jogarem Jonas no mar, né? Porque Jonas disse: eu sou o responsável, agora vocês me joguem no mar e este problema, né, e estas ondas vão cessar.
Então, Jonas sabia que ele era o problema, ele estava causando problema para aqueles marinheiros, para as pessoas daquele barco, né, daquele navio. As pessoas daquele navio estavam correndo risco de vida por causa de Jonas, né? E aquelas pessoas também, elas não eram pessoas de Deus, porque elas eram idólatras, né? Elas tinham os deuses delas. E Jonas estava ali como um profeta de Deus, dando um mau exemplo, né? Um mau testemunho. Estava em desobediência ao seu Deus, ele como um profeta. E muitas vezes nós também estamos assim, porque Deus nos manda, não é, fazer algo. E muitas vezes desobedecemos o nosso Deus. E as pessoas que é para nos, que é para receber de nós, né, um bom exemplo, um bom testemunho, a palavra de Deus, muitas vezes está olhando para a nossa vida e vendo só coisas erradas. E elas muitas vezes se escandalizam conosco. Então devemos ter muito cuidado, meus irmãos, com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, né? Jonas estava fugindo para não pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas perdidas, né? Coisas que nós como filhos de Deus não devemos fazer. Devemos sempre estar obedecendo a palavra do Senhor, não é? Porque Deus, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. E para que elas, né, alcancem essa salvação, é preciso que preguemos, né, que anunciemos, que falemos de Jesus, do sacrifício que Ele fez, né? Então, quando falarmos assim, a pessoa vai decidir se vai querer seguir ou não. Mas nós não podemos ficar calados como Jonas, né, ou fugindo para uma pessoa ou outra não ouvir para não serem salvas. Então devemos ter esse amor pelas almas perdidas e irmos até elas, né, para que elas também tenham essa mesma oportunidade. Então, no capítulo 3, do 1 ao 5, veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Então, Jonas foi jogado, né, no mar. Então, aqui, voltando aqui para o capítulo 1, é o versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas foi jogado, né? Porque senão aquele navio iria virar. Então os homens não tiveram outra alternativa a não ser jogar Jonas no mar. Jonas não ia pular no mar, porque senão era suicídio e é pecado, né? Mas ele mandou que os homens jogassem ele no mar. E aqueles homens jogaram. Mas aqueles homens, ao ver o que o Deus de Jonas tinha feito, eles louvaram a Deus, adoraram a Deus, porque viram que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. E Jonas foi engolido por um peixe, a Bíblia diz que um grande peixe. E aquele peixe levou Jonas para as profundezas do mar. E lá, durante 3 dias e 3 noites, Jonas teve muito tempo para refletir, não é? Para pensar naquilo que ele estava fazendo. Nós também devemos ter, não é? Esse tempo com o Senhor, esse tempo de reflexão, esse tempo de ver o que nós temos feito na obra do Senhor, o que temos deixado de fazer, para podermos, né, fazer a vontade do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e que nós possamos ser sempre obedientes. Muitas pessoas têm vergonha, porque é muito tímido, tem medo, né, de falar de Jesus para as pessoas. Então, se você já está obedecendo a palavra do Senhor, você já está falando, né? Porque as pessoas estão olhando para a sua vida
estão vendo que você é diferente. Mas devemos falar, você hoje tem as redes sociais, você pode muito bem, não é, mandar um versículo falando de Jesus aí nas suas redes sociais para as pessoas que você conhece. E assim você estará pregando a palavra. Então, mais do que nunca devemos fazer isto. E o Senhor, não é, vai abençoar a nossa vida e as pessoas. Então, o capítulo 3, dos versos do 1 ao 5 diz: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então agora Jonas obedeceu, mas ele foi à cidade de Nínive. Mas ele não foi muito alegre, porque mesmo ele tendo passado 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, no fundo do mar, não é? Teve aquele momento de reflexão, teve aquele tempo para pensar. Mas Jonas, ele ainda queria que aquelas pessoas morressem. Então Deus, ele quer que nós amemos uns aos outros, que nós amemos as almas perdidas, que possamos ir até elas com amor, levando a mensagem de salvação, para que elas também sejam salvas, assim como nós fomos, né, alcançados, assim como alguém veio até nós, orou por nós, teve paciência conosco e nos alcançou para Jesus, assim devemos também ser com os outros, né? Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Então, aquela cidade, ela não era muito grande, não é? 3 dias para percorrer. Naquele tempo não existia carro, não existia bicicleta, não existia esses meios de transporte que nós tínhamos hoje. Então, esses 3 dias era a pés. E Jonas tinha que percorrer aquela cidade todinha, não é? Durante 3 dias, avisando o que Deus iria mandar para aquela cidade. E o que Deus iria mandar para aquela cidade? Deus iria mandar o seu juízo, né? A destruição. Se eles não mudassem, se eles não se arrependessem, se eles não se convertessem, se eles não viessem para Deus, Deus iria destruir aquela cidade. Então Jonas não queria isso, que aquela cidade fosse salva, porque Deus é misericordioso. Deus, ele é uma pessoa que nos ama, ama a todas as pessoas. Ele não quer que ninguém se perca. O verso 4 diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então a pregação de Jonas era essa, que a cidade seria destruída. E todos os dias ele pregava. Os ninivitas, quando ouviram aquela pregação de condenação, ficaram, não é, com medo. E aquela mensagem chegou até aos ouvidos do rei. Os versos aqui do 12, deixa eu ver bem aqui. Então, aqui, o capítulo 4 nos diz assim. Capítulo 4, os versos 4, do 1 ao 3, diz assim: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, não foi isso
o que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então Jonas passou aqueles dias pregando para aquela cidade a mensagem que Deus mandou, o aviso: se vocês não se arrependerem, serão destruídos. Se vocês não se arrependerem, serão destruídos. Se vocês não se arrependerem, serão destruídos. E aquele povo e o rei soube essa mensagem, ouviu essa mensagem, e aquela cidade toda se arrependeu dos seus pecados. E o rei deu uma ordem para que todos jejuassem, pedindo perdão de Deus. E Deus aceitou, aquele pedido, e Deus perdoou aquela cidade. E Jonas não gostou. Por isso aqui nos versos do 1 ao 3, ele está reclamando com Deus. É por isso que eu não queria ir para Nínive, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar essas pessoas. O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus amoroso, e eu não queria isso. Jonas ficou zangado. Ele não gostou daquilo. Meus irmãos, hoje nós pregamos, nós queremos ver as almas salvas e ficamos tristes, quando uma pessoa não quer ouvir a palavra de Deus. Mas Jonas ficou zangado porque aquelas pessoas se arrependeram. Então nós devemos amar as almas perdidas e ir até elas obedecendo o ide de Jesus. Então, mais do que nunca, é tempo de irmos, é tempo de anunciarmos, é tempo de pedir a Deus que nos dê esse amor, a cada dia, que possamos avisar essas pessoas. Deus quer que façamos isto. Deixemos de dormir, deixemos de estarmos acomodados na nossa casa, no nosso quarto, na nossa cama. Devemos ir à luta, devemos pregar a palavra de Deus ainda enquanto estamos nessa terra, porque Jesus logo volta. E quando ele voltar, então não vai haver mais oportunidades para nós pregarmos, E essas pessoas irão sofrer o castigo de Deus. E muitas vezes nós também, iremos ser responsabilizados pelo sangue dessas pessoas que perderem a sua vida. Que o verso 11 nos diz assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o mal, entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, Jonas, ele ficou zangado, porque aqui tinha 120 mil pessoas naquela cidade, que não sabia discernir, quer dizer, elas não tinham o conhecimento da palavra de Deus, do que Deus queria. E Jonas não queria pregar. Aqui no capítulo 4 nos conta que ele sentou no lugar e Deus fez nascer uma planta. E esta planta cresceu e deu uma sombra, isso dentro de um dia. E logo também morreu. E ele ficou com pena daquela planta e ficou falando. E Deus disse: você não plantou, não regou essa planta, nem nada. E você tem mais cuidado, mais amor com essa planta do que com os ninivitas, Que são pessoas que precisam do meu amor. Eu tenho. Então Deus
diz aqui para ele, vou ler o 10. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então Deus disse, se você tem compaixão dessa planta e não tem compaixão das vidas, muitas vezes nós estamos assim, irmãos. Mas aquele fulano ali violentou a criança tal, então ele merece a morte, cadeira elétrica. Meu irmão, aquela pessoa, ela tem um espírito e Deus ama aquela pessoa, mesmo com um pecado tão grave desse jeito. Então devemos orar por essas pessoas, devemos interceder, devemos levar a mensagem de salvação, porque todos nós somos pecadores. Uns pecam de um jeito, outros de outros, mas todos somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Jesus, ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida eterna. E ele não fez isso só para os bons. Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim foi para os doentes. E os doentes são os que são pecadores. E todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Deus, precisamos de salvação. Então, que você e eu, que já somos salvos, possamos obedeçamos o ID de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos fazer isto com amor, seja quem for, aqueles que já nos fizeram mal, aqueles que falaram mal de nós, aqueles que nos roubaram, aqueles que já nos assaltaram, todos eles precisam de salvação. Assim como nós também, um dia fomos alcançados por alguém que orou, alguém que se importou, alguém que foi até nós e falou de Jesus para cada um de nós. E hoje estamos aqui servindo a Cristo e aguardando a volta dele, na certeza de que iremos morar com ele no céu. Assim também devemos ir para alcançar essas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos orar agora e que você possa fazer isso. Se você que ainda não aceitou Jesus, está me ouvindo, se você quiser aceitar esse Jesus que deu a vida dele por você lá na cruz, você pode receber agora e ser salvo nesse momento. E ao receber Jesus, você pode também frequentar numa igreja evangélica, uma igreja que sirva a Cristo, que ensine a verdadeira palavra de Deus para que haja um crescimento espiritual. Então eu vou orar agora. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, obrigado porque o seu amor é tão grande para com cada um de nós, para com esta humanidade. E o Senhor ainda está dando a oportunidade, Senhor, de cada um ouvir a tua palavra. E o Senhor nos enviou, a tua igreja, os teus filhos, para pregar esta palavra de salvação, de redenção, de remissão. Esta palavra, Senhor, de salvação, essa palavra que é o próprio Senhor Jesus, pois foi Ele quem morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter vida, e o sangue dele é quem lava todos os nossos pecados. Te rogamos este amor pelas almas perdidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou também. E agora nós te pedimos esta força, te pedimos este amor, te pedimos esta coragem, tire de nós o medo, a vergonha de irmos a estas pessoas. Agora, Pai, eu oro com essas pessoas
que estão te aceitando agora, e aceitando o teu Filho Jesus. Eu oro por elas, com elas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por essas pessoas. Então vamos orar agora, você que está aceitando Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida, porque o Senhor deu a sua vida por mim. E eu estou aqui para recebê-lo, porque eu creio em ti e eu quero te servir. Eu quero que o Senhor venha habitar no meu coração, venha ser o dono da minha vida, lave todos os meus pecados e que teu Espírito venha morar em mim. E obrigado por ter dado a tua vida por mim. Obrigado porque o Senhor está voltando e eu irei com o Senhor agora. Obrigado por tudo, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente que Jesus lhe salvou, você é salvo, porque é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo que somos salvos. Então, vá frequentar uma igreja evangélica e vá crescer no conhecimento de Deus e aguardar a volta de Jesus, porque Ele está voltando. Então, que o Senhor nos abençoe. Passe essa live para frente. Dê o seu... Vai lá no meu canal no YouTube. Dê o seu like, o seu bonzinho. E passe essa live para frente, para que outras pessoas também possam ser edificadas. E vamos nos juntar e ir às ruas pregar a palavra do Senhor. Por onde formos, devemos fazer isso. Até o próximo vídeo.